Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral, que recebe hoje dois comentaristas, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior e também o comentarista Danilo Martins. Muito obrigado pela presença de ambos. Roberto, é um prazer voltar a fazer a opinião com você. Eu queria só deixar claro para o telespectador que a honra que é estar aqui hoje na estreia do Francisco La Scala como apresentador do programa, porque eu nunca gostei dessa história de comandar o programa, é apresentar o programa. O Chico faz parte da minha história, eu fiquei 9 anos na Opinião e mais na metade disso com o Chico apresentando. A gente desenvolveu uma sintonia e eu comecei meio que sem querer, e o Chico lembra bem disso, porque eu fui convidado para cobrir um convidado que ia faltar, só que havia um telespectador especial aquele dia que tinha acabado de chegar de viagem, que era o Gastone, que era o dono da TV. Quando ele me viu, ele telefonou para a produção e eu nunca mais saí do Opinião. E com o Chico eu tive uma sintonia e a gente tem uma amizade muito especial, porque o Chico eu não diria professor, é o meu mentor naquele começo em ser comentarista de TV. Eu acho que a gente, aqui no Opinião Litoral, ganhou um upgrade incomensurável em relação à qualidade, com todo o respeito da história do Paulo, que a gente, na sexta-feira, teve a despedida dele, mas eu acho que a gente entra num patamar realmente de bom senso, cultura, conhecimento que poucas TVs regionais podem se dar o luxo de ter, porque poucas têm o luxo de poder dizer que tem Francisco La Scala no seu quadro. Chico, a gente viu Então, bem-vindo, Chico. A gente tem certeza que a gente vai continuar fazendo história nesse programa. Agora, ontem foi um dia que vai entrar para a história política recente do país. Sem dúvida nenhuma. Aliás, Roberto, eu só queria saudar aqui a presença do Danilo. Danilo, é um prazer contar com você aqui na bancada também do Opinião. E agradecer, evidentemente, as palavras generosas do Roberto Mohamed, não sei se tão meritórias assim, mas de qualquer maneira, muito obrigado, Roberto, pela gentil recepção que você me oferece aqui no Opinião Litoral e na TV Cultura Litoral do Sistema Costa Norte de Comunicação. Queria aqui mandar um abraço, inclusive, ao empresário e amigo Ribas Zaidan. Muito obrigado, Zaidan, pelo convite. E muito obrigado ao Roberto Mohamed. Para mim é um grande privilégio, é uma honra estar aqui à frente do Opinião depois de tantos anos. Mas o Roberto tocou no ponto central do programa de hoje, que foi o debate de ontem, debate que foi veiculado pela TV Cultura. Um debate que certamente vai entrar para a história. E, Roberto, eu queria chamar até o VT, que conta um pouco dessa história que aconteceu ontem nos estúdios da TV Cultura aí em São Paulo, no debate entre os candidatos à prefeitura da capital. Vamos ver o vídeo, Matheus, por favor. Fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Aí está a cadeirada desferida pelo candidato José Luiz da Atena, no candidato Pablo Marçal, nos estúdios da TV Cultura. Roberto, Danilo, fiquem à vontade. Começa aí, Mohamed. Chico, o da Atena, ele está irreconhecível, porque já tinha tido o quase tapa na cara no debate da UOL. É verdade. Eu tô pasmo, e foi muito... Teve umas cenas hilárias nesse debate. Além da situação, o Leão, apresentador, colega da TV Cultura, chamando os comerciais a lá Flávio Cavalcante. Ele incorporou o Flávio Cavalcante naquele pavor do que ele estava assistindo e nossos comerciais, por favor. Agora, que despreparo.
Todos os candidatos sabem que o Marçal chegou para isso na eleição. Marçal não veio, ele é um candidato. E qual era o papel de um tiririca candidato a deputado federal? Ele está desmoralizando a eleição? Ele está acabando com o debate político? Não, já não tem debate político. Tem festival de mentiras. Eu disse aqui que a crítica de que o Marçal é um outsider sem conteúdo é irreal. Porque os outros falam de programa de governo, tudo mentira, ninguém segue. Agora, ele botou pimenta. Se você vai comer a comida apimentada sem tomar água, é outro problema. Sim, E eu acho que o Datena perdeu o controle dele, já tinha perdido no outro debate, em que Sim. tentou agredir o Pablo, e isso não se faz. Eu acho que aí não há... O Pablo, todo mundo já entendeu o papel dele na eleição. Agora, o Datena não tem justificativa, até porque é um homem de comunicação que jamais poderia perder o controle do jeito que perdeu pela segunda vez seguida. É verdade. Danilo. Eu acho que, primeiramente, só rapidamente te dar os parabéns. Obrigado. E a acolhida maravilhosa que o Mohamed já deu. Como diretor da TV Cultura Litoral, eu fico muito feliz em uma pessoa que eu admiro, não nos conhecíamos pessoalmente, mas você é base, às vezes, para as minhas análises, estudos, seus textos, seus posicionamentos políticos me interessam muito, e é muito legal estar com ele aqui hoje na nossa bancada. Fiz questão de estar aqui nesse primeiro programa para recebê-lo, porque é um prazer para mim, Muito com obrigado. certeza, ter uma figura como você à frente da opinião. E falar que ontem... Bom, vamos lá, vamos falar... Eu gosto de separar em blocos de forma bem pragmática, né? Datena nunca teve autocontrole. Datena sempre usou o movimento político para aumentar o salário dele na Band. Ponto. Ponto. Por isso que ele tem essa fama de vai amarelar, vai sair, etc. Então, o que a gente vê do Datena hoje também, esse descontrole dele, para mim não é novidade. Se vocês acompanham o programa do Datena, que ele apresenta todos os dias, que agora nem tanto, né? Mesmo antes de sair por causa do período eleitoral, o canal dele, a live dele, as opiniões das pessoas foram desativadas. Por quê? Porque o Datena, ele trata todo mundo igual lixo. É um cara que eu perdi totalmente o respeito. Por erros crachos, apresentando da casa dele, ele viu um GC no microcomputador dele que ele não consegue enxergar, ele não pede pro menino arrumar, ele chama de imbecil, incompetente. Um dia ele vai lá e fala que a Band é maravilhosa, no outro dia ele fala que a emissora tá podando ele, que o sistema todo de comunicação é ruim. Então ele é um cara descontrolado com o ego lá em cima. Nós vimos os áudios que vazaram, as reuniões com o Boulos, a traição com a Tabata. Se ninguém percebeu que o Datena é ego puro, não tem mais o que falar. Quanto ao debate ontem, Pablo Marçal, por mais que nós que gostamos de política estamos aqui analisando os players, os cenários, e a gente até acha, né, algumas coisas engraçadas ou não, o Pablo está jogando um jogo maravilhoso para eleger uma pessoa, não para fazer gestão. Para eleger uma pessoa, você não pode falar que um cara que saiu de 3 para 21, depois 23 e agora está nessa faixa, está jogando errado. Se a população ela gosta do pão e circo, parabéns, Pablo Marçal sabe oferecer o pão e circo. A única diferença é que o Pablo ele transforma o debate no debate dele. Ninguém ali chama outro de candidato, é apelidinho. Não sei se vocês perceberam. Claro. Então a habilidade dele em desconstruir aquele elemento, aquele ambiente, faz com que as pessoas comprem isso, achem isso engraçado. Pão e circo nunca tão visto e não tão forte como eu já vi na minha vida. É triste, é chato a gente ter que passar por isso, a TV Cultura está por um momento de transformação. E a gente, infelizmente, ontem se diverte com meme, mas perde como política. A gente tem que lembrar que é a maior cidade do nosso país e é uma das maiores do planeta, né? Na verdade, Chico, a gente no segundo bloco até vai poder ver a posição oficial do presidente da Cultura. Mas a Cultura virou manchete no Brasil inteiro, todas as emissoras de televisão Explodiu. falando dela. Não que ela precise disso, mas é engraçado como é considerado, se a gente lembrar, o debate presidencial da Cultura que foi feito em parceria com a Band. Não, com a Band não. Não foi com a Band, foi com... Foi com um outro órgão, acho que foi a Folha ou o Estadão. A Cultura tem uma postura de fazer um debate extremamente sério, até muito sisudo. Sim. E acabou sendo, e protagonizou aquela ofensa injustificada do Bolsonaro contra a Vera Magalhães, numa pergunta dela. Eu acho que a gente está vivendo hoje
um momento de questionamento do que virou a política por conta da influência das redes sociais, porque a Sem busca dúvida. da lacração está baixando o nível. Mas nós vamos falar mais sobre tudo isso, Roberto, Danilo, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. E o que vimos até agora nos debates em São Paulo, um circo de horrores. Em todos os debates. TV Gazeta, na própria TV Band, no UOL, etc. Infelizmente, na maior cidade do país. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com o jornal Opinião Litoral pela TV Cultura Litoral e hoje recebendo com muito prazer 2 comentaristas, Roberto Mohamed, Amin Júnior e Danilo Martins. E estamos conversando exatamente, logo após, vocês acabaram de assistir também o horário eleitoral que tivemos na propaganda gratuita, agora, logo após o intervalo. E hoje agora vamos continuar discutindo o debate da TV Cultura realizado no domingo à noite, que foi um debate que todos, se não assistiram, certamente já viram pelas redes sociais da agressão do candidato José Luiz da Atena a Pablo Marçal. Temos mais vídeos sobre isso. Por favor, Matheus. As regras combinadas com os partidos políticos e assessorias dos candidatos foram muito eficientes. A organização estava perfeita, elogiada por todas as assessorias dos 6 candidatos presentes, mas lamentavelmente ocorreu vamos dizer assim, uma agressão verbal de um candidato ao outro e uma agressão física de volta. E isso atrapalhou muito o nosso debate, lamentavelmente. Mas, de qualquer forma, foi importante para a democracia, foi importante para saber de alguns planos que aqui foram colocados e tirando de fora essas agressões que eu já falei e outras que houve, que infelizmente também aconteceram, foi importante saber o que pensa cada candidato e, com isso, dar à população e ao eleitor a possibilidade de escolher bem. Isso pode, na sua opinião, mudar futuros debates para que não virem embates? Olha, nós tínhamos hoje aqui cerca de 30 seguranças para evitar qualquer tipo de problema. Eu conversei com o nosso pessoal da administração, da produção, especialmente da produção, que fez o projeto todo de cobertura do dia de hoje, dessa noite de hoje, e nós achamos que era suficiente o que nós fizemos. Agora a gente vê que não era suficiente. Talvez tenha que colocar segurança no palco atrás de cada candidato. O fato é que não imaginávamos que com todas essas regras isso pudesse acontecer. É muito lamentável que tenha acontecido e eu, no ar, eu pedi desculpas em nome da TV Cultura e em nome da televisão brasileira, porque nós acabamos sendo, estando numa das cenas mais desagradáveis, certamente, da história da televisão brasileira. Muito bem, aí está muito boa a entrevista concedida pelo presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, muito preciso e muito sereno, né? Com a serenidade que faltou a alguns dos candidatos no debate de domingo. Gostaria de ouvi-lo, por favor, Roberto. Vou eu primeiro? Danilo, terminando enfim. ali. Olha, eu vou ser sincero. Primeiro, a elegância do presidente, né, em literalmente falar que colocaram um segurança atrás de cada candidato é uma maneira melhor de dizer que é um absurdo o que aconteceu ontem, daqui a pouco, né, a gente vai botar jaula nos candidatos. Mesmo com 30 seguranças não deu certo. Pelo amor de Deus, né, nem baile funk tem tanto, né, balada, rave, não tem tanto segurança assim. E aí, como ele mesmo disse, infelizmente foi pouco. Mas eu tenho eu discordo só num ponto do presidente, onde ele fala que foi importante ouvir as propostas dos candidatos. Eu não vi proposta nenhuma. Não. Ontem eu vi uma pseudo-guerra ideológica, eu vi projetos esdrúxulos, eu vi uma tentativa de se conectar com o público periférico, mas de forma vazia. Você vê os projetos da Maria Helena, por exemplo, que ela fala sobre quebrada alguma coisa, onde ela quer regularizar
os terrenos das pessoas nas comunidades. Isso é tão complicado de você fazer, você vê aqui no nosso litoral o que aconteceu com as áreas de ocupação irregulares, né? Então, matou um monte de gente, pessoas soterradas, famílias destruídas, interditou o litoral inteiro. Então não dá para fazer isso, não dá para querer ficar dando voto. O que ela está fazendo é o trabalho de um vereador, aquele vereador que usa o cabresto, né, que regulariza um bairro ilegal para ganhar voto ali. Então eu achei muito ruim, muito pouco propositivo. A Tabata normalmente ali consegue puxar algum assunto melhor, também não apareceu. E agora, Boulos e Ricardo Nunes, tirando aquela briga que da Atena, para mim, Marçal nem foram pro debate, Boulos e Ricardo Nunes, uma troca para ver quem era o maior usuário de drogas e quem era o maior filiado do PCC. Eu nunca vi tanta ofensa, palavras de baixo calão e agressões entre dois candidatos a prefeito, eu vou sempre repetir, de uma das maiores cidades do planeta e a maior cidade do nosso país. Eu vou começar a trazer procuração pronta em nome do Danilo, porque o que vai entrar de processo depois contra ele... O bom é que eles disseram isso, não foi? O problema todo... eu achei muito engraçada a ironia do presidente da TV Cultura, Maluf, eu gosto muito dele, quando ele falou colocar um segurança atrás de cada candidato, porque a situação e estava desenhada. O que aconteceu naquele debate anterior estava desenhado que isso ia ocorrer. Mas o Danilo tocou num ponto que a política brasileira tomou um caminho criminal que me preocupa muito. A quantidade de candidatos a vereadores apoiados pelo PCC e financiados, porque eles não são apoiados, porque eles são empregados. Apoiados pelo crime organizado, e não é só o PCC, e são várias facções no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, então, é uma coisa absurda e assintosa, de que outros candidatos não podem entrar na área que está destinada àquele candidato que vai representar o crime organizado. A gente desceu do muro já. Não existe esse papo de que o Estado está em cima do muro em relação ao crime organizado. A gente chegou numa situação em que ou este país acorda, e aí um aviso para os ignorantes de plantão. Ninguém está falando de golpe, tá? A gente está falando pela via democrática. Mesmo esse congresso lixo que a gente tem, que eu acho que é o pior da nossa história, tem que haver uma pressão para dizer, gente, chegamos no limite. Chegamos no limite. Até para roubar tem que ter limite. Porque senão a gente vai virar o quê? Uma Angola, um Congo. E é para onde a gente está indo. Falou, você tem corrupção nos Estados Unidos? Tem. Você tem crime nos Estados Unidos? Tem. O que você não tem lá é impunidade. Até um juiz pode ser preso. E ele é preso pela polícia, não é por ordem especial. Então vamos começar a entender que o Brasil tem uma cultura que veio de Portugal, de privilégios, por isso, fórum privilegiado, competência especial para julgar políticos. Isso tudo faz parte de uma cultura que a gente herdou desde a vinda da família real para o Brasil, ao contrário do que dizem os historiadores de Araque, não foi quando iniciou-se a colonização. A vinda da família real ao Brasil, que foi o motivo da nossa manutenção territorial, não foi Dom Pedro I, foi a vinda, que chamavam ele de bufão, mas foi o Dom João VI. Quando a família imperial vem, é aí que se mantém a unificação territorial brasileira, ao invés de um processo de independência como o do resto da América Latina. Agora, vamos deixar claro, se a gente continuar do jeito que a gente está, a política brasileira vai virar bandidagem a tal ponto que todo mundo depois vai perder a mão, Chico. Eu só queria perguntar pro Chico, na verdade, agora eu pergunto. O Mohamed falou, tem que ter regra, tem que ter limite pro roubo. Eu gostei desse conceito. Mas é um absurdo isso. Voltando ao debate, você observa o seguinte, o candidato da Atena já estava meio disposto a desistir. Inclusive se emocionou numa entrevista recente, dizendo que seria a última disputa eleitoral dele. Não sei se vai continuar ou não, se esse episódio vai precipitar a desistência formal do candidato da Atena. O candidato Marçal já todos nós sabemos, ele é um provocador contumaz. Ele entra no debate exatamente para promover cortes e recortes para a internet, gerar grande visibilidade, ele vai ganhar muito dinheiro com isso, enfim, ele é um provocador contumaz. Cabe às emissoras que vão promover novos debates avaliar essa conveniência, tá certo? O que nós queremos? Nós queremos um circo de horrores, como estamos tendo, ou queremos uma campanha propositiva? Tá certo? Discutindo os grandes e imensos desafios de uma cidade como São Paulo. Isso vale para Santos, vale para a região toda, tá certo? Quer dizer, porque as redes sociais elas acabam
muitas vezes elevando a temperatura de um debate político, e isto precisa ser repensado. Não é possível que as coisas continuem dessa forma. Mas aí eu trago para vocês uma informação. Não é possível a emissora, ou o veículo, ou o podcast, você vê a participação dele no Roda Viva, tem 2 episódios com a TV Cultura recentes com o Marçal. É verdade. A participação dele no Roda Viva foi um grande show de memes. Você via jornalistas jovens extremamente nervosos, sabendo o que iam esperar. Sim. Porque aquilo lá já era bola cantada, né? E você via um cara que tá lá não para falar de propostas, ele tá lá literalmente para fazer os cortes, como você disse. Como é que a gente aqui, do veículo, da mídia, eu não sou jornalista, eu sou um comentarista, mas a gente mexe com política, trabalha, entrevista as pessoas. Como é que eu vou vetar isso? Não tem. Porque senão, se você entrar no jogo dele, que não entre no jogo na violência, entre na provocação, vira um debate de quinta série. Sim. Acaba fugindo da política também. E você também não pode excluir o cara do debate. Sim. O problema é esse, é o nosso formato político, como você disse, dos tiriricas da vida, viram lá a possibilidade do Marçal, ele com certeza financiou a estrutura dele, ele mesmo diz, né, que não usa fundo, não tem marqueteiros milionários, ele consegue se autocapacitar, tem uma grande penetração no mercado digital, então ele é o candidato que foi escolhido para representar aquela fatia do povo, e o que mais me assusta é o povo estar comprando isso. Sim. O nosso medo é esse, não dá para brecar o processo democrático, mesmo ele sendo horrível, ruim, prejudicial ao povo e o povo batendo palmas para isso. Talvez as emissoras reajam da seguinte maneira, Roberto: promover só segundo turno. Debate só no segundo turno. Ou seja, é um direito que a emissora tem. Segundo turno, imagina-se que os candidatos de melhor nível cheguem ao segundo turno, com mais propostas, e evitando-se esses oportunistas de plantão. Você sabe, Chico, pode ser até que o diretor brigue comigo por dar essa notícia, mas a verdade é, por exemplo, nós íamos fazer, havia uma decisão tomada aqui, de se fazer o debate para a cidade de Santos. Sim. E a emissora tomou a decisão de deixar para o segundo turno. Só fazer o debate segundo turno. Porque, ao contrário do que as pessoas podem falar, realmente são poucos candidatos. Em Santos são 4 candidatos. Mas não é um debate mais calmo. Faltam ideias. E outras pessoas não têm ideia das pessoas que estão por trás nessas campanhas. Como eles incentivam mentira, eles incentivam manipulação de informação. Por exemplo, sem querer, eu não entendi essa coisa do Paulo Alexandre na propaganda do Rogério. É 10, sabe? Parece um animador de auditório. O cara que teve aquela ideia é um imbecil e deve estar custando caro. A Rosana com aquele caranguejinho, aquele caranguejinho andando de lado do negócio do caranguejos na praia? Pelo amor de Deus, quem deu aquela ideia para Rosana? Quem foi o retardado que deu aquela ideia para Rosana? Esses caras se formaram por correspondência. Eu não sei se está tendo EAD de graduação para qualquer curso, mas não é possível que o de marketing tenha EAD e que o cara não precise nem fazer prova. Porque um cara desse não passou. Esse cara não estudou onde o Danilo estudou, onde eu estudei, onde o Chico dá aula. Não pode fazer... Um cara desse não fez comunicação. Então, esse tipo de baixo nível da política é que me preocupa. Agora, a gente tem aqui em Santos, por exemplo, a nossa versão caiçara do Pablo Marçal, mas ele pelo menos é mais comedido, não é agressivo, é um cara equilibrado e tal. O Pablo, mas eu repito, e eu concordo com o Danilo, ele entrou para fazer esse papel. Muito bem. Então, os outros candidatos tinham que estar preparados para reagir contra este papel que ele está fazendo. E o que eles estão fazendo? Estão acusando o golpe. Estão acusando o golpe, fazendo o jogo do cara. Isso é despreparo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Você tem absoluta razão, Roberto. Roberto, Danilo, peço a licença de vocês mais uma vez. Vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, dia 16 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer 2 comentaristas, Roberto Mohamed Amin Júnior, advogado, e também Danilo Martins, debatendo, é claro, política e, sobretudo, o debate de domingo à noite da TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Aquele debate muito conhecido, todo mundo está sabendo, a cadeirada, enfim, tudo isso. Nós temos, aliás, viu, Roberto e Danilo, mais um vídeo a propósito do debate da TV Cultura. Vamos ao vídeo, por favor. É preciso dizer que o Datena foi provocado o debate inteiro pelo Pablo Marçal.
que veio para tumultuar. Não que isso justifique nenhum tipo de violência e de agressão. Acabou perdendo o controle. Agora, o Marçal não era esse debate. No outro debate me provocou, atacava, ofendia, mentia, atacava a honra. Fez isso com o Datena o debate inteiro. Eu vi. Estava do lado e pude presenciar. Agora, o Datena acabou se descontrolando e teve isso. Eu vim, como vou para os debates, para poder discutir proposta, eu me preparei, eu juntei um time. Eu tenho um objetivo, uma missão nessa eleição, que é mudar a nossa cidade, fazer de São Paulo uma cidade mais humana, mais igual, mais inovadora. Infelizmente, o nível dessa eleição está sendo muito rebaixado. Uma pessoa que fica o tempo inteiro provocando, acabou o Datena perdendo a cabeça, partindo para agressão, que eu fico imaginando quem está lá nos assistindo. Mas o que é importante também a gente tirar como uma experiência e uma lição de tudo isso? Governar essa cidade, a gente tem problemas lá todos os dias. Todos os dias tem que tomar muitas decisões. E é absolutamente necessário um prefeito que tenha sensatez, equilíbrio, que possa conduzir os problemas para a solução. Bom, primeiro essa cena deprimente, usaram a minha cadeira, né, um para agredir o outro, foi realmente horrível e continuou, né, digo mais, ainda nos outros blocos continuaram agressões verbais aqui. Bom, a cidade precisa de tanta coisa. É isso, temos 11 milhões e meio de habitantes aqui da nossa cidade de São Paulo que precisam de tanto cuidado e claramente a gente consegue ver aqui que a gente está com pouca opção, gente. Eu sei que metade da população está dizendo que vota em um ou outro, mas porque não tem opção. Eu quero dizer para vocês que tem opção sim, tem opção sim. Eu lamento profundamente o que aconteceu. Acho que todo mundo que não é sobre ideologia, que tem amor por São Paulo, que respeita as pessoas, que recebeu alguma educação em casa, olha para isso e fica indignado. E acho que vale ressaltar, sim, Pablo Marçal está desde o dia zero trabalhando para que isso acontecesse, mas nada justifica a agressão. E nada justifica o fato de que quando os dois saíram, os dois adversários que restaram aqui continuaram se agredindo. Não é isso que as pessoas querem. Então, mais uma vez, nós vimos o quê? Mulheres falando de propostas com visões absolutamente diferentes, mas respeitando quem está aqui. Pois é, aí estão os 4 que ficaram no debate, já que Pablo Marçal foi para o hospital e Datena também foi expulso do debate pela direção da TV Cultura. Mas eu queria saber de vocês, antes de vocês avaliarem, o seguinte: quem ganha com esse episódio todo, Roberto? O Marçal será beneficiado como vítima desse processo ou não? Então, vamos só analisar. O Marçal fez para mim que nem jogador de futebol agora deu para fazer, né? Não o Neymar, o Caicai, não. É quando o jogador pega, faz isso aqui, o outro põe a mão no rosto, cai, foi agredido, quebrou maxilar e tal, aí levanta e continua jogando normalmente. Está em observação no Sírio-Libanês, é uma piada, né? Tomar uma cadeirada. Então, tudo está superdimensionado nessa coisa, na reação. Tadinha da Tabata. Eu acho que ela tem futuro na política, mas ela ainda tem muito que... A do Novo não disse até agora que veio. É um fato novo. A cadeira usada foi a dela. Isso eu desconhecia, viu? Fiquei sabendo uma notícia nova. O Ricardo Nunes, eu acho que ele é o herdeiro político, sem saber, do Geraldo Alckmin. É um picolé de chuchu, só que duplo. Eu acho inacreditável. Ele não tem carisma nenhum, ele não tem tino político, e como prefeito todo mundo sabe, é horroroso. Mas foi um cara que era um vereador medíocre, que aquela turminha lá, Milton Leite e companhia, colocou como vice do Bruno. Eu não sei se as pessoas não tinham noção da gravidade da doença do Bruno, e caiu no colo dele, mas ele não teria, ele jamais poderia passar, ele sequer seria deputado estadual. E hoje ele é prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, por um desvio do destino. É lamentável. Agora vamos colocar os cenários. Eu sei que na mesa a maioria discorda de mim e que a classe política, eu vejo pelos órgãos de imprensa, ninguém está antevendo essa possibilidade. Eu estou. Fica aquela história de quem vai para o segundo turno com o Boulos, porque o Boulos já está. Ricardo Nunes ou o Marçal. E qualquer um dos dois leva, porque o Boulos sofre o mesmo estigma que o Haddad tinha, e eu canso de falar, o PT não consegue fazer a avaliação correta, ele prefere morrer abraçado com alguém.
Quando as pesquisas indicavam que o Haddad estava na frente no primeiro turno para governador, mas que perdia para todo mundo, até para o branco e nulo, no segundo turno, era o Márcio que tinha que ser o candidato. Porque o Márcio herdaria os eleitores do Haddad e cresceria em sentido centro. Mas não, quem tiver na frente no primeiro turno leva. Tá aí, entregou para um carioca o governo do estado de São Paulo. Agora, dessa vez, é a mesma coisa. Não, vamos lançar o Boulos. São Paulo já elegeu prefeitos do PT. Mas o Boulos não é nem PT e a imagem dele é completamente diferente de qualquer um dos candidatos que o PT elegeu em São Paulo. O PT, a Erundina foi a mais próxima do que se chama de radical mais à esquerda, mas era numa época que não tinha segundo turno. Depois, quem ele elege? Marta Suplicy e Haddad. A ala moderada do PT, a ala que dialoga com os intelectuais, com a universidade, com a elite, é diferente. O Boulos, a imagem dele é horrorosa para a maior população de São Paulo. E tem um detalhe, você sabe quem tem mais medo de ter a casa invadida por essa imagem que se associa ao Boulos? Não pense você que é quem mora no Morumbi, porque lá o cara morre quando tentar pular o muro. É o cara que mora na periferia. É o cara que mora na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste. Na Zona Sul o Boulos está ganhando. Porque as pessoas sabem que não é lá que vai ter invasão. Então, esse é o grande problema. Só que tem um segundo turno que pode ocorrer e vai fazer todo mundo cair do cavalo. Que é Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Aí, meu amigo, o programa eleitoral gratuito vai ser muito divertido e os debates vão ser programa de humor. Pode se preparar para isso. Qual é o teu palpite, Danilo? O que vai dar esse segundo turno? Não, são vários aqui, né? Primeiramente, analisar que por mais que o Ricardo Nunes, você falou, botou um carioca, né, no governo do estado de São Paulo, e carioca é esse que está preocupado com essa ascensão do Marçal, já entrou na campanha do Nunes com os dois pés e pediu mais Bolsonaro. Viu que na última pesquisa, a participação, o ato lá no 7 de setembro, deu uma descolada. O Nunes deu uma levantada, porque estava empatado tecnicamente atrás, né, na teoria, na porcentagem do Marçal. Eu acho que o Nunes se presta, mesmo com as pesquisas que também saíram falando que ele, na teoria, seria o mais bem preparado na visão do eleitor, né? Quando chega para o candidato Boulos e ele interpela-o falando assim, você é louco? Tá cheirado? Eu acho que eu não esperaria isso de um prefeito, né, à frente de uma potência mundial. Então eu entendo que ou os marqueteiros ou ele não estão entendendo os sinais, que é para ser mais comedido e trazer soluções. Vamos dar um voto de confiança, já que você é pseudo, né, o pseudo mais preparado entre os candidatos? Então preste-se a isso. Ele não entendeu isso. Vamos voltar agora para o Boulos. O Boulos, ele dialoga hoje com entre aspas, né, com o pobre, aquela pessoa de baixa renda, com os movimentos sociais. A diferença é que o pessoal de baixa renda, o pobre e os movimentos sociais não são mais de esquerda. Hoje o Boulos ele fala com uma esquerda intelectualizada. Sim. Aquela das federais, aquela dos músicos, dos artistas, das pessoas que entendem que mesmo o capitalismo social é importante, mas é pequeno. Hoje as menores faixas são muito tomadas pelo povo evangélico, isso também é dado em pesquisa, são de direita. São de direita, então eu concordo contigo. Temem que a sua casa, eu ganho 2 salários mínimos, eu tenho medo que o Boulos tome minha casa. É assim que funciona hoje o Brasil. Eu duvido muito que isso vá acontecer, de ter um Nunes e um Marçal, porque um dos dois agora vai ter que decolar depois desse debate, e agora nessa nossa reta final. Eu acredito que vai dar Nunes e Boulos no segundo turno. Você acha que esse episódio beneficia o Nunes? Eu acho que esse episódio beneficia o Marçal, mas não a ponto dele conseguir descolar tanto. Porque o Marçal, de novo, é um cara engraçadinho para quem está assistindo política, mas não trouxe proposta alguma. Então, no final das contas, não tem nada naquele debate. E eu vi as outras candidatas falando, a coisa mais interessante que a Marina Helena falou ali no debate foi que usaram a cadeira dela para bater em alguém. Porque os projetos dela são pífios. Ela tem 0 qualidades. E a Tabata é uma pessoa inexperiente, né? Vem calçada pelo Márcio França, não trouxe nada de novo. É sempre aquele mesmo discurso da pseudo-esquerda intelectual também. Não tem gestor no debate. Não tem gestor. É verdade, isso é um fato. O Brasil é um país curioso. A gente não... Eu nunca vou me esquecer desta frase.
né? Um país onde prostituta se apaixona, traficante é viciado e pobre é de direita, não dá para entender. E é isso que acontece no Brasil. Então, o mais curioso é o seguinte, a esquerda não consegue visualizar que ela tem algumas pessoas, mas eu vou dar 2 exemplos onde o PT consegue dialogar com o pobre. Lula, tanto que ganhou no Nordeste inteiro, mas ele é uma figura acima do PT, descolado do PT. Claro. E Thelma, aqui em Santos, que ela também é descolada do PT. A Thelma está aqui, o PT de Santos está aqui. Ela é uma instituição, como Lula é uma instituição. A Thelma é querida na Zona Noroeste, por quê? Porque ela foi a primeira a fazer um investimento maciço de saúde voltado para o pobre, para quem precisava. Isso que ela ganhou prêmio, inclusive, de organismos internacionais, e não fosse a sacanagem do Zé Dirceu, ela teria sido a candidata do PT ao governo do Estado, ao invés daquela campanha pífia do Zé Dirceu, que ficou em 4º lugar, mas que roubou abertamente na prévia do PT, a prejudicando, e é daí que vem aquelas sacanagens sucessivas do PT nacional contra a Thelma durante toda a carreira política dela, porque ela sempre esteve acima do PT. Mas o Boulos não tem essa herança, primeiro porque ele não é do PT. Vocês podem reparar que a Marta Suplicy não está fazendo absolutamente nada pela campanha dele. Eu acho que ela não está fazendo nem chá de Tupperware. Né? Para quem não tem a minha idade, não vai saber nem o que é isso. Né? Tupperware foi o primeiro potinho de plástico para poder guardar as coisas na geladeira. E as amigas, tinha revendedora, que nem Avon, Natura tal, e elas faziam chá de Tupperware. Então, na hora do chá, reunia as pessoas, aí a amiga que era distribuidora levava para vender, aquilo era uma porcaria, quebrava à toa tal, mas era uma novidade. Então, na verdade, a Marta não está fazendo nada disso. E a Marta foi colocada como vice dele porque ela seria a interlocutora com a elite. Sim. Inclusive com os recursos. Os recursos para a campanha que estavam sendo destinados pelo PT, que era alguma coisa em torno de 15 milhões, se eu não me engano, eu acho que não foram aprovados. Bem complicado o posicionamento dela nessa campanha, né? Pífio, né? Também não tenho visto nada dela, nem comer pastel ela tá comendo. Muito bem, Danilo Mohamed, falando em pastel, o chá daqui da emissora é muito melhor, viu, que esse do Tupperware, não tenha dúvida. Então, vamos para o rápido intervalo e voltamos já com a opinião eleitoral. Estamos de volta com Opinião Litoral pela TV Cultura Litoral e agora vamos para o último bloco do programa de hoje, desta segunda-feira, 16 de setembro. Estamos aqui na bancada com Roberto Mohamed, Amin Júnior e Danilo Martins, ambos comentaristas do Opinião Litoral. Muito bem, senhores, falamos muito a respeito da eleição em São Paulo, em razão do debate ocorrido, transmitido, produzido e veiculado pela TV Cultura de São Paulo entre os candidatos à prefeitura da capital. E isso, Roberto e também Danilo, remete à eleição em Santos. Enfim, estamos a 3 semanas do pleito municipal para prefeito e também para a Câmara Municipal. É importante lembrar que a eleição para o Legislativo é muito importante, você deve votar com absoluta consciência, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, a eleição no dia 6 de outubro. O nível da campanha aqui, Roberto, Danilo, comparando com São Paulo, nós temos uma campanha aqui em Santos mais propositiva, embora as redes sociais tenham também uma temperatura elevada. Como é que vocês estão avaliando a campanha aqui, Roberto? Chico, acho que a Baixada como um todo, porque a gente está cercado, Santos é a única cidade onde tem um embate real, Santos e Cubatão. Tá. Só que Cubatão tem aquele problema sério que eu já critiquei a legislação eleitoral de ter um turno só. Uma cidade que tem 1 bi de orçamento não poderia ter um turno só, mas tem. E aí você pode ter um prefeito eleito com 30% dos votos. Como a gente já teve antigamente, o segundo turno foi criado para isso. Então já é um erro. Mas lá a coisa está acirrada, porque ainda não há o efeito nas pesquisas, na minha opinião, do apoio do PT e da Márcia Rosa ao Rodrigo Alemão. Então você tem o César, que é o candidato do atual prefeito, ainda na frente, mas ainda eu acho que as pesquisas não conseguiram ainda captar o resultado dessa união e desse apoio. São Vicente é carta marcada, o Caio conseguiu comprar todo mundo, inclusive comprou à vista, pegou quitação e colocou no registro de imóveis, né? Então ele comprou todos os adversários, ele concorre sozinho, é WO. Na Praia Grande o Mourão
surpreendentemente, volta para a disputa, preferindo continuar sendo prefeito, e é muito difícil imaginar, quando você olha todas as pesquisas, que também vai ter segundo turno. Guarujá é um caso à parte. Eu vou só pedir licença para os meus 2 companheiros de bancada para falar isso. Por quê? Porque houve uma repercussão muito grande do meu posicionamento aqui. Na sexta-feira, nós analisamos as pesquisas eleitorais no programa. E eu comentava do Guarujá a tática que eu achava que o Farid estava querendo levar, porque as pesquisas apontam a possibilidade, inclusive, dele ganhar o primeiro turno. Sim. O problema não foi uma coisa pessoal, até porque eu gosto muito do Farid, desde o tempo que ele foi prefeito. Eu conheci no Opinião, nós o conhecemos no Opinião, fazendo, quando ele era prefeito, ele vinha sempre, a mulher dele também, que foi eleita deputada estadual, então não é algo pessoal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a situação na justiça eleitoral do Farid é muito complicada, é extremamente complicada. Tem decisões jurídicas do STJ, do TSE, do STF que eu vejo que eu caio para trás, tenho vontade de rasgar meu diploma, mas o que eu vou fazer? Agora, se for nas condições normais de temperatura e pressão, ele não pode ser candidato. É simples. Então, eu dei aquela minha opinião. Não sabia se ele estava esticando a corda para depois lançar a raifa, como o Bargieri fez com a filha dele em Peruíbe, algumas eleições passadas. E aí muda completamente, na minha opinião, o cenário da eleição no Guarujá. Mas Santos está uma coisa muito curiosa. Aparentemente a cidade amadureceu. 4 candidatos, não tem candidato... você nota que os caras respeitam o tamanho que tem, saem a vereador e não a prefeito. Mas isso é bom, isso é positivo, dá para fazer debate muito mais ordeiro, dá para fazer um debate mais calmo, dá para você discutir ideias, e não está se discutindo ideias. Você tem até um prefeito candidato à reeleição mostrando o que ele fez e o que ele vai fazer. E uma outra candidata que diz que tudo que está aqui está errado, mas ela diz que vai aumentar tudo que esse cara fez. Quer dizer, tudo que ele fez está errado, mas ela vai aumentar tudo, ela não diz que ela vai desfazer. É curioso, mas está faltando propositura de ideia. Tem uma coisa que os candidatos têm razão, Santos merece mais, Santos merece muito mais, a começar pelos políticos que tem, merecia outro tipo de político. Mas o grande problema da eleição em Santos é que os reais desafios de uma cidade que tem um porto que causa inúmeros problemas, hoje não pode dizer que não dá renda, porque o porto é responsável por 90% do orçamento, por causa do ISS e do IPTU, que foi uma ação que surpreendeu todo mundo quando a prefeitura ganhou no STF. Tem um orçamento gigante, mas os problemas do porto custam muito mais caro do que esse orçamento traz. Por exemplo, a ideia de se construir, eu não vi nenhum candidato falando. A ideia de se construir um terminal de container onde hoje é o Ecoporto e vai ser atrás de onde vai ser o novo terminal de passageiros, ou seja, no Valongo, um terminal de container que estão mentindo descaradamente e que tem apoio de um monte de gente aí, principalmente aquela turma que estava no DENIT, né, que depois passou para o Ministério dos Transportes e hoje está no governo do Estado. Querem fazer o maior terminal de containers do Brasil ali no Valongo. Você sabe o que isso significa? Os caras estão falando que a Codesp quer construir um pátio de caminhões em Cubatão, vai matar Cubatão, isso é bobagem, né? O Adhemário comprou essa ideia, essa mentira e fica falando para todo mundo. Mas esse terminal vai matar a cidade. Vocês não fazem ideia do que vai ser a entrada de Santos e o volume de caminhões. A gente concentra 80% do transporte de contêineres em caminhões. Santos não tem estrutura para isso. Pelo amor de Deus, doutor Almack, a senhora que gosta de comprar brigas, a senhora tem que se inteirar disso e fazer alguma coisa. Hoje são 15 mil caminhões dia circulando hoje. Chico vai 15 triplicar. mil por dia. E o cara da BTP, o caos. O caos absoluto. Ele é um cara muito bom para ele estudou oratória. Deve ser no mesmo curso que o Danilo fez. Ele falou o seguinte, nós vamos fazer um hub port em Santos. Então, ô bonitão, você é um estelionatário verbal. Não estou xingando você deve ter seus valores e tal, mas você é mentiroso. Até porque já mente no conceito. Só existe um hub port no mundo. Cara pálida. Singapura. E sabe por quê? Porque Singapura não tem nada, nem rosa.
Não nasce nada, nem mato em Singapura. É uma ilha deste tamanho, completamente tomada. Você vê que o autódromo, quando eles fazem lá a corrida é circuito de rua, ele toma a cidade inteira, é o tamanho da ilha. É uma ilha que não tinha outra opção. Só que ela está localizada, ela está em uma posição estratégica na Ásia, então todas as companhias de navegação mandam as cargas para lá e o porto espalha pelos demais portos da Ásia e o navio já volta para pegar mais no Ocidente. É isso que é um hub port. Só tem um no mundo. Você vai transformar Santos, um porto que tem canal. Os caras vão vir para cá, descarregar um monte de container, aí outros navios vão passar num porto que tem calado baixo. Para poder pegar esses... Vamos levar para quem? Para exportar para o Uruguai? Para a Argentina? Pô, você quer mentir? Inventa uma mentira um pouquinho melhor. Olha, é o seguinte, a gente comprou todo mundo, bancou campanha eleitoral a rodo, e nós vamos fazer isso aqui e acabou. Agora, nós vamos ver, amigo. Porque Santos tem uma característica. Quem não conhece a gente chega aqui e se machuca. Não esqueça que até a Pizza Hut demorou um tempão para vir e o Outback, porque é o seguinte, o mercado de Santos é complicado. Não é para amador, não. Tá? Faliu o McDonald's, né? E cadê os políticos de Santos falando nisso? Devem estar recebendo colaboração de campanha, né? É difícil fazer uma análise depois desse, claro, né? Ele fala que eu que fiz curso de oratória, nem vou comentar esse teu adendo aí. Vamos primeiramente, eu não vou analisar todas as outras cidades, porque eu concordo com essa análise macro. Eu acho que São Vicente, só por mais que você seja um pouco incisivo, eu ainda acho que lá viram que não ia dar para ganhar no segundo turno e aproveitaram, e as pessoas que não entraram contra pegaram alguma coisinha, uma secretaria e tal, porque o Caio, querendo ou não, ele fez um bom trabalho de comunicação e restauração na cidade, eu acho, tá? Agora, Santos, como Praia Grande, me preocupa pelo mesmo motivo. Deputados que largam, né, os seus mandatos, que foram eleitos para uma função X, e vão ser, são 2 que estão afastados, né, vêm aqui disputar pleito com o prefeito. O Mohamed falou uma coisa que eu passei agora, sábado à noite, 21 horas indo para São Paulo, eu fiquei 1h30 parado, saindo ali do primeira base da Polícia Rodoviária até o primeiro túnel. Por quê? Cadê a maldita da pista extra da Imigrantes? Cadê a hidrovia? Cadê o teleférico de container? Cadê o caramba A4? O Ferranel. Então, não, qualquer coisa. Então, assim, tá todo mundo preocupado. Eu entendo que a questão portuária é importante, todo mundo fala disso. O Porto Cidade, ninguém tá nem aí. O Santista não gosta do Porto e o Porto não se importa com o Santista. Mas a gente tem que lembrar que quem sustenta uma grande parte da cidade é o Porto. Mas isso não pode também acabar com a nossa cidade, porque o pedágio é caro, porque a única via de comunicação com o Planalto é essa porcaria daqui pra gente sair pela nossa cidade. Então ninguém tá pensando nisso. Então quem deveria pensar nisso? Em ver outros modais e discutir a bendita da hidrovia? É o bendito do deputado. Então eu acho que para ser prefeito de Santos, hoje quem acerta no discurso, que é mais comedido dentro dos debates, é a Thelma, nos debates. Quem tem mais condição e proposta, para mim, a minha visão é o Rogério. Porque o que o cara, quando ele é prefeito de Santos, ele precisa fazer? Gestão e interlocução. Gestão e interlocução. Precisa ter o governo federal e o governo estadual ajudando a gente a não destruir a nossa cidade. E a gente evoluir o que a gente passou de uma cidade antiga, que subia de jegue, de burro, para uma cidade que usa novos modais para comportar essa mudança, essa globalização nas mercadorias. Não é o prefeito que vai fazer isso, é o prefeito sentado lá fazendo a gestão de uma cidade que é difícil de se fazer, junto a deputados, tem que ter uma boa interlocução com o governo do estado e o governo federal. O problema é que ninguém está preocupado com isso, Chico. Mohamed, eles estão preocupados com o voto regional para ter a caneta na mão. Aliás, isso exigiria uma reforma política, porque não é possível, e uma coincidência de eleições, de mandatos, portanto, porque não é possível que o cidadão abandone o seu mandato, abandone os seus eleitores para tentar ser prefeito aqui e acolá. Ou seja, o que é uma prática comum na política brasileira. Por isso a reforma política. Você vê o Mourão, ele foi eleito, e eu tenho certeza que, porque o Mourão quase não teve voto da Ponte Pêncil para cá. Né? Os votos dele vieram maciçamente da Ponte Pêncil para lá. Que a gente chama o Litoral Sul, as 4 cidades que são praticamente coladas uma na outra. Mourão foi eleito, não foi só pelo cidadão de Praia Grande, foi pelo de Mongaguá, pelo de Itanhaém, pelo IBI. E ele foi eleito para quê?
justamente para olhar por eles. Representar a região, claro. É isso. E aí eles vão ficar sem voz, só porque ele não gosta de ser deputado, porque aí ele é só mais um de 500 e pouco. Ele quer ser prefeito para voltar a mandar. Só que não se candidata. Vocês querem ver como é que a gente resolvia? O Mourão não ia ter medo. Ele ia ser candidato de qualquer maneira, mas se tivesse que renunciar. Não sei se Santos ia ter o cenário que vai ter. Tem todo o direito de ser candidato a prefeito, mas renunciar. Exatamente. Se perder, não volta. É muito fácil. É que nem fazer funcionário público estável fazer greve, né? Não pode ser mandado embora mesmo. É verdade. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista com urgência. Agora, vocês acham que aqueles 500 picaretas vão votar uma mudança no sentido de fazer isso? Achei que eu duvido. Eu também. Bem, olha, Roberto, Danilo, a pauta é extensíssima. Nós teríamos muito mais a conversar, mas também, vocês sabem, nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final desta edição do Opinião Litoral. Queria agradecer muito a participação do Roberto Mohamed e do Danilo Martins no programa de hoje. Muito obrigado a ambos, tá certo? Principalmente a sua audiência, caro telespectador da TV Cultura Litoral. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.